E hoje estamos aqui com uma convidada maravilhosa para te mostrar que você pode. E entra lá para se inscrever no nosso canal do YouTube, que nós temos muito conteúdo maravilhoso para vocês. Se vocês também quiserem escutar no Spotify, no Podbean, no Apple, Amazon vai lá. Music. Do Amazon Music, vai lá, porque tem muita coisa legal que vai implementar positividade na sua vida. E hoje a gente tá numa vibe aqui de saúde, né, amiga? É, com saúde certeza, tá aqui amo. no top. É Eu o amo, tópico preferido da Thali, meu também, é muito bom. E hoje estamos aqui com a Rosane, doutora Rosane Nunes. A doutora Rosane, gente, já é médica aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, praticando medicina. Foi médica lá no Brasil, então assim, pensa naquela que estudou o dobro do que os médicos estudam, é ela. E aí, é claro que com toda essa bagagem de medicina e saúde, ela entendeu o quanto que a medicina funcional integrativa é muito mais valiosa e traz muito mais benefícios, e se mergulhou aí de cabeça nisso aí, porque eu tenho acompanhado ela há algum tempo e eu sei que ela tem ido viajado aí, fazendo várias coisas nesse sentido, vários cursos, e finalmente, né, com muita alegria, ela fundou aí uma clínica maravilhosa chamada Shape Up Solutions. Health Solutions. Para ajudar Parabéns. todo mundo Obrigada, com isso. obrigada. Então, nós sabemos como ela deve estar busy, né? Com Primeiramente. certeza. Então, queremos te agradecer, porque ela já Obrigada. chegou aqui, ó, 12:30, a gente tem que ir, porque tá cheia de compromisso, o telefone dela ali não para. Então, primeiramente, gostaríamos de te agradecer Obrigada. pelo seu tempo, É um prazer por estar você aqui. tá aqui, sabe, dividir com a nossa comunidade o seu conhecimento, toda essa bagagem incrível que você tem. Eu sei que isso, tempo, né? Esse tempo que você está investindo aqui é um tempo precioso Com que você está certeza. tirando do seu schedule. Então, gratidão. Obrigada, eu que Gratidão. agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, E pra mim- igualmente. Nossa, a Queremos gente tá aprender doida. muito hoje. Eu acho que a gente poderia começar, doutora Rosane, falando da diferença da medicina tradicional e essa funcional integrativa. que é a dúvida de muita gente, né? É, Então, essa medicina, né, eu trabalhei na medicina tradicional há muitos anos e vi que, infelizmente, na medicina tradicional, a gente não está tratando do paciente integralmente, como deveríamos tratar. Nós dividimos sistemas, tanto que temos especialistas para cada sistema, né? Um sistema tem um cardiologista que só trata do coração, tem o neurologista que é só do cérebro e assim por diante. Só que na medicina funcional, nós tratamos o paciente na íntegra. Você não é só um sistema, você é um todo, né? Você não é só a sua queixa. Além da queixa, a gente não trata, a gente não fica focada naquela queixa. Que na medicina tradicional, você me dá um problema, eu vou te dar uma solução, que é um remédio, né? E na medicina funcional, nós vimos o paciente como um todo, né, na sua integridade e como todo, e vimos também a causa. É como se a causa do problema é como se fosse uma árvore, as raízes e as folhas. A gente não trata só as folhas, a gente trata a raiz. Então, porque na maioria dos problemas, principalmente das doenças crônicas, nós temos, né, problemas nutricionais que estão na raiz do problema. Então, quando você trata a pessoa por inteiro. Não desfazendo a medicina tradicional, porque para mim foi uma bagagem, aprendi muito com a medicina tradicional, né? Aprendi muito e até hoje, assim, a gente tenta integrar, que a minha clínica médica me ajuda muito na decisão que eu tenho com o paciente, me ajuda muito. Mas hoje eu sinto que eu posso fazer melhor, eu posso entregar muito mais do que eu entregava na minha medicina tradicional. Hoje eu vejo, nós temos pilares da saúde que nós temos que estar com tudo, né, dentro daquele, digamos assim, é homeostase, né? O corpo tem que estar em harmonia. Então não é só um sistema, nós temos que ver o paciente como um todo e fazer com que aquele paciente fique em harmonia e tenha plena saúde. Então, E você, na verdade, você trabalhou mais de 10 anos aqui como clínico geral, né? Em Boca, né? Era o seu... eu trabalhei, fiz residência em Nova York e vim para cá e trabalhei aqui em Boca Raton. Em Boca Raton. E aí, de um tempo para cá, você vem se integrando aí mais sobre essa questão de medicina. E quais foram os maiores motivos de você fazer isso? Da transição? Sim, tem. Então, a minha transição foi... eu tenho um irmão no Brasil que é medicina funcional, fez a mesma mudança há uns 10 anos atrás.
E ele sempre vinha, né, falando alguma coisa comigo. Eu estava super bem na minha zona de conforto e achando que eu estava fazendo o melhor. Só que quando eu né, tive câncer de mama, e foi para mim um wake-up call, porque eu estava dentro do sistema, todos os meus colegas, né, amo todos eles que trataram de mim, fui muito bem tratada. Só que eu cheguei a um ponto que eu estava tendo muitos sintomas, né, de menopausa, sintomas de falta de hormônio e tudo, e não achava... As pessoas aqui, por causa do liability, né, e pessoas que já teve breast cancer e hormônio não combina, a gente não aprende que não pode. Tem como. Então, ela ficava diminuindo os medicamentos, né, os bloqueadores de estrogênio, diminuía a dose, mas os meus sintomas ficaram piores. Eu não estava... Mas você estava fazendo a reposição hormonal não, ou não? Não fazia, estava entrando na menopausa. Isso, e tive câncer. E nisso não tinha como repor, eu estava assim, morrendo praticamente, estava me arrastando. Como eu estou me sentindo nas últimas 2 semanas. Exatamente, é horrível isso. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Falei, gente, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma outra resposta para isso. Eu vou viver assim pro resto da vida? Estou condenada a viver assim? E foi quando eu comecei a estudar, comecei a fazer conferências. Aí, uma conferência que eu fui aqui em Miami, eu perguntei, o preletor deu uma aula sobre hormônios, né, e câncer. E tem um livro chamado Estrogen Matters, escrito por um oncologista. E eu li esse livro e ele me falou esse livro e falou assim, faz o curso de First and Search, ele vai te dar, você vai ter muito mais, vai abrir sua cabeça sobre isso. Aí quando eu fui fazer o curso dele, fui lá para... Ele está lá esqueci o nome do lugar, onde tem a cidade dos Mormons, Utah. Utah. Fui para Utah, fiquei lá um final de semana prolongado, fiz o curso dele, abriu minha mente. Foi como assim, caramba, tem resposta, tem solução para os meus problemas. Que delícia! Aí foi quando eu comecei a ver, aí tinha um rapaz que é meu amigo também, que fez o curso dele, e começou a fazer minha reposição. Né? A gente faz com muita responsabilidade. E, né, como sempre, checando os níveis. E depois eu posso falar que tem várias coisas hoje na medicina que a gente pode traquear se você está tendo um metabolismo ruim, se você está... Entendeu? Isso tudo hoje nós temos isso para acompanhar o paciente. Então, foi aí que eu comecei com o bioidêntico, com ele, bem assim. E, gente, eu sou uma pessoa antes, sou outra pessoa depois. Hoje eu tenho clareza, hoje eu consigo trabalhar. E foi isso que me deu essa garra, porque assim como eu, tem muita mulher sofrendo. Tem muito mito sobre isso. Então, a gente tem que... Eu acho que eu passo a maior parte das minhas consultas educando os pacientes sobre isso. Porque é um mito, né? Infelizmente. E é esse o problema, eu acho, sabe, doutora? Que aqui não tem essa parte de educar. Aqui as suas visitas ao médico são rápidas, né? E eles te dão as respostas. E às vezes, quando você pergunta, eles não estão te dispostos a educar. É só, tá aqui a solução do seu problema, te vejo daqui 2 meses. Isso mesmo, porque é isso, porque quando você está dentro de um sistema, né, do sistema dessa medicina tradicional, dentro das indústrias farmacêuticas e tudo mais, é um sistema fechado até, sabe? Então, assim, você está ali, e o seguro de saúde? Você está ali, você não tem como ficar 40 minutos, 50 minutos com o paciente, porque só essa educação que você tem com o paciente, na minha consulta, é meia hora. Fora o que eu vou explicar sobre o exame de sangue, fora o que eu vou explicar qual é o seu plano de tratamento. Então, assim, é 1 hora, 1h30 de consulta. Então, o seguro de saúde não paga uma consulta assim, entendeu? Porque tem que ser uma consulta personalizada, porque o seu problema é individual, é seu, não é o mesmo que da Andréia. E vice-versa. Então, eu vou focar naquilo que você precisa, nas suas carências nutricionais, naquilo que você está precisando. Você está entendendo? Então, quando a gente está dentro desse sistema, é um size fits all, praticamente, né? Exatamente. Vamos traduzir. Você falou algo que eu me senti... I could relate. Me senti que foi parte da minha vida. É one size fits all, que quer dizer que nem como um você tamanho tem para todos. Um tamanho de roupa que serve para todo mundo e acabou. E, gente, a nossa saúde não é isso. É por isso que eu falo, a minha medicina hoje ela é personalizada.
É uma medicina personalizada por quê? Porque tem necessidade de ser personalizada. Não tem, porque a sua carência, a sua necessidade é diferente da dela. Então, nós temos que ter isso. E, infelizmente, dentro desse sistema, né, do seguro de saúde, não tem como, é difícil. É difícil. Por que eu falo isso? Porque eu vivi, era difícil. Às vezes eu queria fazer um pouco mais, mas eu não tinha condições de fazer. E eles têm um número de pacientes que tem que ver, e aí você veja. E outra coisa, você sabe o que acontece? Por exemplo, se você chega no médico, seu médico está atrasado, você que tem aquele horário, você fica bravo com o médico, porque ele está atrasado. Mas por que ele atrasou? Porque ele está dando mais atenção do que ele supostamente tem tempo para aquele paciente. Então, um problema causa o outro. Foi porque eles têm que ter um determinado número de pacientes que eles vão ver aquele dia. Então, quer dizer, você tem que ver 10 pacientes, você não pode passar de 40 minutos cada um. Mas eu posso te falar uma coisa? Vamos lá, vamos ser honestos, doutora. Se a gente focar na saúde integrativa, na raiz do problema, a gente vai precisar de tantos médicos? Vai precisar de tantos médicos quanto a gente precisa agora? Se a gente focar na raiz, o problema é que nós estamos focando nas folhas, tem muita gente doente. Folhas da árvore, você fala, né? E não tem médico suficiente. Então, eles têm que atender muita gente num dia. Então, mas o problema é falta, não é nem esse ter tantos médicos, é médicos que tenham essa visão. A gente precisa de médicos que tenham essa visão. Que, infelizmente, né, eu fiz residência aqui e é assim, você me dá um problema, eu te dou uma solução, tá? Não estou falando que eu sou contra medicamento, que às vezes você precisa de medicamento, né? Você está com infecção, você precisa você está com uma doença aguda, né? Você precisa ir para o hospital, você precisa de fazer um dreno, o que for, ou um infarto agudo, você precisa. Não estou falando isso, mas as doenças crônicas, né, principalmente as doenças autoimunes, as doenças crônicas, diabetes e hipertensão, lá no meu consultório mesmo da medicina medicinal, se a pessoa estava hipertensa, eu não começava um medicamento até a paciente estar tomando magnésio, sabia que todos os electrolitos estavam dentro da regra. Então, assim, eu dava 6 meses de mudança de hábitos de vida depois que eu começava com o medicamento, né? Se a pessoa não respondia com o tratamento que eu passava. Mas dentro desse sistema da medicina é difícil, porque você tem pessoas que estão lá. Eu tenho um exemplo. A pressão arterial tem que estar abaixo de 140. Né, 140 por 90. É o que a gente tinha lá, esse número, 140 por 90. Mas, às vezes, você ficava um pouquinho mais até o seu corpo se adaptar àquela mudança de vida, de lifestyle, né, de vida. Então, às vezes, você ficava, mas assim, tinha uma cobrança de você diminuir aquela pressão right away. Rápido. E o rápido, às vezes, você não... Porque não é o melhor. Então, tem que dar um tempo. E se você não está em perigo, né, eu deixava, aí eu tinha, não, essa pressão tem que estar assim, menos de... Entendeu? Tinha uma cobrança. Aí você tem que explicar para o paciente, o paciente tem que ter confiança em você. Então, esse problema aí de 15 minutos, eu fiquei muito queimada com isso, porque a minha consulta não era nunca 15 minutos. Tinha que ser 15 minutos, 20 minutos no máximo, mas era 30, 40 minutos. Eu ficava sempre enrolando, porque... Não é enrolando, não é enrolando. Informação queria fazer o certo, mas infelizmente tinha lá pacientes me esperando e eu explicando, falando, assim, dando atenção para o paciente necessária. Mas infelizmente é isso, você tem aquele número de pacientes que você tem que ver, senão você não produz, é produção. Infelizmente é uma produção, é uma linha de produção, né? Você tem que produzir. Gente, é difícil, é muito difícil. Não é difícil. E qual que é... Assim, dentro da medicina funcional integrativa, vamos falar aqui, eu acho que é um tópico, talvez por eu estar passando por isso, a Thalia ainda não chegou nesse ponto, mas ela pode já ir se preparando, porque a medicina preventiva é isso, exatamente, né? Eu acho que essa questão de precisar de menos médicos, que a Thalia falou, eu acho que com a medicina preventiva, as pessoas vão precisar menos, porque elas vão prevenir já essas doenças crônicas, autoimunes e tudo mais. Mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Muitos médicos que nem você. Muitos médicos como você. Porque a gente não nasce doente, nós nos tornamos doentes de acordo com as nossas escolhas, né, que a gente vai tomando ao longo da vida. Exatamente. Então, para mudar, é um mindset, você tem que mudar esse mindset no paciente. Verdade. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de, tipo assim, como que as pessoas podem
ter uma vida mais saudável para quando chegar, principalmente as mulheres, chegar nessa idade dos 45 para cima, que está chegando nessa questão de climatério, pré-menopausa, menopausa. O que precisa ser feito? Qual que é os sintomas que elas têm que ficar ligada? Porque eu acho que eu já entrei nisso, já deve ter uns 2, 3 meses. Só que eu só fui mesmo falar assim, putz, ferrou. Porque o negócio agora tá feio. Tipo, você sente que tá alguma coisa errada, sabe? Mas você fica assim, deve ser cansaço mesmo, deve ser o estresse do dia a dia, deve ser trabalho, deve ser isso. Mas daí você fala assim, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, é outra pessoa dentro do meu corpo, alguma coisa tá errada. E você se arrastar, eu saio da cama pela força da disciplina. Eu tenho disciplina de estar na academia todos os dias de manhã, então eu saio da cama pela disciplina. Mas, gente, eu não sei como eu chego lá, é arrastando. Eu não sei como eu tô chegando aqui todos os dias para gravar esse podcast, porque eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho ânimo de levantar da cama, eu dormi 8 horas, eu fico cansada, fadigada, é algo que você fala assim, caraca, o que está acontecendo comigo? Eu não sou essa pessoa. E aí, tipo, quando é que você deve prestar atenção? Quando que você deve procurar ajuda? Quais os sintomas? Vamos educar com certeza. a nossa comunidade. Então, é uma ótima pergunta, né? Ótima pergunta. E eu queria saber de tudo isso quando eu passei pela minha menopausa, né? Por isso tudo. Mas, assim, já começa desde infância, digamos assim, porque você tem que ter a sua vida, a saúde, né? Você ter boas escolhas durante a sua vida. Porque, na realidade, você precisa de ter uma boa alimentação, né? Que a alimentação também, boa alimentação é remédio. Você precisa de fazer exercício físico é remédio. Fala um pouquinho só vamos tocar na boa alimentação. O que quer dizer uma boa alimentação? Boa alimentação é comida de verdade. Eu digo comida... Whole Foods, comida de verdade. Então, tudo que é processado, tudo que você tem que tirar da sacola, ou que tem mais de 4, 5 ingredientes, que está no shelf anos e está bom ainda para você comer, os boxes de cereais que você vê que tem 30 ingredientes, todos eles tóxicos para você. Isso tudo tinha que sair da dieta, né? Farinha é um inimigo para a saúde. Açúcar é um super inflamatório, principalmente quem tem doenças autoimunes. E tanto até para tudo, né? Então, a obesidade também é um problema, né, mundial, né? Principalmente é uma pandemia a obesidade. A obesidade também traz muita inflamação e piora os sintomas da menopausa. Então, a gente começa por aí, a gente começa a ter essa visão de viver uma vida mais saudável, a gente já começa a melhorar. E tem os suplementos, porque a carência nutricional também acontece. Por mais que a gente coma melhor, coma bem, tudo orgânico, etc., a gente ainda não consegue ter todos os nutrientes necessários. Por quê? Eu vou dar o exemplo do magnésio, né? Um exemplo. Para você ter comida com magnésio suficiente, você tem que estar no lugar onde tem vulcano, onde tem o solo mais rochoso, onde existe mais magnésio. E não é o nosso caso. E outra coisa, nosso solo tem sido usado tanto que começa a ficar depletado, não sei como escasso. De minerais. Então, a gente nós precisamos de magnésio para mais de 300 reações do nosso organismo. Então, o nosso organismo é uma máquina, né? A bioquímica é direto. Toda reação que a gente tem, eu estou falando aqui para você, a nossa energia que a gente está gastando a nível celular, tudo são reações dependentes de vitaminas e minerais. Tá? Deus é tão perfeito que Ele nos dá tudo isso e nos dá condições de nós nos curarmos. Mas nós temos que estar com o tanque cheio. Né? Se a gente não está com o tanque cheio, a gente não consegue fazer essas transições. Então, é incrível como que nós precisamos de estar com todos eles em dia. E quando nós somos mais novos, a gente produz mais, a gente cria mais naturalmente. E conforme a idade vai se aproximando, nós vamos produzindo menos naturalmente. Por quê? Porque a gente está por causa do nosso environment. Aí vem um termo chamado epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? A epigenética
né, app por cima da genética, né? É uma condição que você tem que nós não somos, os nossos genes, eles não nos definem, né? Se você, minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer também. Não é assim, porque nós temos como mudar a nossa genética pelo que a gente faz, as nossas escolhas pelo environment. Então, se a gente está com um environment muito tóxico, cheio de pesticidas, né, cheio de coisas que podem ser cancerígenas, plástico e dishwash, que você coloca o podzinho, aquilo ali é plástico. Entendeu? Tem com muito. Tudo plásticos, a gente acaba ingerindo plástico. Água que fica na garrafa, quente. Plástico. Nós chamamos eles de disruptores endócrinos. Exato. Então, isso aí já desencadeia muitas reações nocivas, que são oxidantes, que oxida as suas células. E com o passar do tempo, você vai vivendo aquilo, sempre, né, estando exposto àquilo durante muito tempo, você vai oxidar. E oxidando as suas células, você vai causar algum dano. Eu vejo assim, uma analogia, né, que eu já ouvi até do meu amigo, que eu sou apaixonada com Laí Ribeiro, ele fala assim que a nossa vida é como um revólver, né, tem todas as balas, e se você tem uma predisposição genética, você está ali quietinho, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que você puxa aquele trigger, que você puxa o gatilho, aí sim você vai disparar. Como que você puxa o gatilho? Com as suas decisões que você faz no dia a dia, como você vive a sua vida do dia a dia, as suas decisões, seu estilo, suas escolhas, do seu estilo de vida. Então, se a gente está consciente disso, tudo que nós colocamos na nossa boca tem que ser, nós temos que prestar atenção de que vai acontecer com isso aqui. Eu vou colocar um hambúrguer ou eu vou comer um bife sem o pão, entendeu? Aí é decisões que a gente vai tomando. E a gente vai adoecendo por causa dessas decisões, né, ao longo do tempo. Então, mas tem como a gente reverter isso tudo. Aí é que entra a medicina funcional. Então, vamos lá. A primeira dica é prestar atenção na alimentação. A segunda, de exercício. Exercício físico, isso. E nós temos os suplementos, né? Suplementar também, porque eu sou muito defensora de suplementos, porque, eu te falei, a gente nunca come o suficiente de suplementos. E é isso, assim, as três principalmente. Tá balanceado, suas vitaminas. Exercício e dieta. Dieta é o remédio. Não, comida é o remédio, né? Comida de verdade é o remédio. Tudo é remédio, né? Até um abraço que você recebe é um remédio, né? Ser amada é um remédio. E tudo que você faz, esse podcast que você está aqui para ajudar as pessoas é um remédio para muitas pessoas e para a gente também. A gente vai se curando, a gente cura e vai sendo curada, né? Sem dúvida. Eu li um livro recente sobre autoimune falando. E ele falou que uma das melhores curas do autoimune é comunidade. Você ter amigo, você não tá com depressão, não tá com estresse, é ser social. Isso é uma parte muito importante da sua saúde. Com certeza, que é um dos pilares da saúde, né? Como você é o seu gerenciamento do seu estresse. Porque o estresse também é um trigger. Como que se você vive a vida muito estressada, você libera muito cortisol, causa muita inflamação e é uma cascata. Então, se você está com muito estresse, também é um trigger para você ter sintomas, né? Até pode ser câncer, pode ser o que for, mas não é saudável você ter estresse. Então, o gerenciamento de estresse, sono reparador. Gente, você não tem noção de como o sono é importante para você reparar a nível celular, que é no sono que você livra de todas as toxinas que você adquiriu durante o dia. Então, se você não tem um sono reparador, você não consegue reparar essas células, liberar essas toxinas. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão do sono. Eu já ouvi muito dizer, e eu sempre fico batendo nessa tecla lá em casa com os meus filhos, principalmente com o que joga futebol, que o sono restaurador, que seria o REM e o Deep Sleep, né, que é onde você realmente restaura as suas energias, ele acontece entre o Deep, no caso, entre 11 da noite a 2 da manhã, tá? Então, qual é o relógio que você vai usar? Mas se eu tô aqui na Espanha, você tá aí, o meu horário é diferente de seu. Não, você vai usar o relógio, que é o sol, né? Antigamente, as pessoas iam dormir quando o sol baixava. 6 horas da noite, estava todo mundo dormindo. Acordavam quando o quê?
a galinha cantava, não é? É o galo. Antigamente. Não é o galo que canta. o galo cantava. O galo cantava. Ou seja, a galinha não canta. O galo cantava. Ou seja, as pessoas iam dormir cedo, acordavam cedo. Se você ir dormir 9 horas da noite e acordar 3 horas da manhã e você dormiu 6 horas, você vai estar muito mais restaurado do que quem vai dormir meia-noite e acorda às 8 e dormiu 8 horas. Por quê? Porque quando chega 11, você já tem que estar no deep, tem que estar preparado para entrar no deep sleep. E se você vai dormir 10 horas da noite, 10 e meia, 11 horas, você não está preparado, porque demora um tempo para o seu coração baixar, para a temperatura do corpo baixar e tudo mais. Isso é assim mesmo? Não, é assim, o sono reparador, você tem que passar por todas as fases do sleep cycle, né? Se você não passa por fases do sleep cycle, você acorda cansada. Isso aí é fato. É fato. E você, às vezes, 6 horas de sono para você é o suficiente. Tá? Às vezes, 8 horas para você é o suficiente. Mais 7 a 8. Quanto mais cedo dormir, melhor. Dormir cedo e acordar cedo. Exatamente. E dicas para quem tem problema com dormir? Então. Porque tem gente... Olha, eu sou uma pessoa que durmo bem, mas eu sempre fui uma pessoa que adora acordar cedo. 5 horas eu tô em pé, tô pronta pra academia, mas eu vou dormir muito cedo. A partir das 6, 7 horas da noite eu não sou ninguém. Sim. Então, eu sempre fui assim naturalmente. E eu fui casada com o Andy, que é amigão meu, pai da minha filha. Então, a gente conversa muito sobre isso. Por quê? Ele nunca foi uma pessoa que dorme bem. E a nossa filha, desde pequenininha, nunca gostou. Ela, de novinha, ela já queria dormir tarde e gosta. E mesmo se ela for dormir cedo, ela acorda tarde. Então, isso aí é algo que a gente tem natural, que a gente sempre fica questionando isso, discutindo, sabe? Não é estilo de vida. Mas com a minha filha, eu reparei que o natural dela era um pouquinho diferente. Então, como é que funciona isso? Tem alguma dica que você pode dar? Assim, eu não sou pediatra, né? Mas eu imagino que eu tenho o mesmo problema na minha casa. Meu filho dorme cedo, acorda cedo. A minha filha é da noite. Ela de dormir tarde, acordar tarde. E eu vejo claramente a diferença digamos assim, de como ela age diante de problemas, disposição e como ela define do meu filho. Meu filho é muito focado, centrado, e ela já não é. Então, assim, é por causa do sono? Talvez sim, né? Então, esse fato, e não adianta, nós temos nossos esqueletos nos armários, né? Já converso, mas é uma pessoa que ela não consegue. Aí tem a melatonina. Até para criança não tem contraindicação, sabe? Então, às vezes, ela tomava melatonina e conseguia dormir. Porque tem né, ela somente é uma pessoa mulher, é também uma menina estressada, sempre estava querendo fazer mais, e acho que a ansiedade, não sei se a sua filha tinha ansiedade, a minha tinha bastante ansiedade, então essa ansiedade também previne você de dormir, ter um sono restaurador. E não é só, porque tem muita coisa psicológica por trás disso, né? Então, assim, tem muita coisa psicológica. Eu então, concordo com cada tudo. indivíduo é um indivíduo. Principalmente hoje, no mundo de hoje, gente. Esse era meu argumento. Eu acho que muito é psicológico. Mas no mundo de hoje que a gente tem tanto a internet, a social media, é tanta coisa, é tanto estímulo que nossos filhos hoje recebem. Qual a idade da sua filha? 13. Então, tá naquela época. É muito estímulo, então... E fala desse estímulo um pouquinho. O que você acha então, eu acho, pra saúde mental? Então, esse estímulo, assim, hoje está exageradamente, né? Se você consegue viver um pouquinho sem seu celular, hoje é difícil, não é isso? Eu acho que esse estímulo das redes sociais tem o lado bom e o ruim, né? Porque hoje, você tendo esse estímulo querendo ou não, você fica agarrado numa telinha, né? E você não consegue fazer mais nada, né? Então, é uma coisa que para a saúde, se você puder limitar o seu tempo de tela, seria o ideal, né? Mas, infelizmente, nossos filhos não fazem isso. Né? Não limitam. E esse estímulo direto, constante, cerebral, direto. Tem gente que não consegue assistir nada no tempo normal, tem que ser no 1.5, 2, porque sua mente fica o tempo todo assim. Você tá assim? Eu não ouço nenhuma mensagem de WhatsApp Só mensagem, mas assistir, você consegue? Não, assistir, dependendo, algum podcast, dependendo se é muito longo, muito devagar. Não, mas eu também sou eu também mas faço eu tenho isso. síndrome do pensamento acelerado. Isso eu sei, porque eu já fiz teste de colocar aparelho na cabeça e isso foi piora, provado. Né? E piora, vai piorando mais os sintomas.
né? Então, o nosso mundo hoje, você não concorda? O nosso mundo hoje está muito acelerado. Muito acelerado. Muito acelerado. E nossos filhos estão sendo vítimas desse sistema, né? Não brincam lá fora, só ficam o tempo todo no celular. E que isso pode fazer para a saúde? Péssimo. Péssimo para a saúde, né? Porque você cria filhos acreditando em conto de fada, né? Dentro do sistema da nossa social media hoje. Eu vejo assim, né? Eu te falei, eu não sou pediatra, mas eu vejo que, infelizmente, até suicídios acontecem por causa da social media. Então, você vê que é uma coisa muito psicológica agindo nos nossos filhos. O social media, ele está ditando aquilo para os nossos filhos, que os nossos filhos fazem. Fica comparação, é uma comparação o tempo todo. O que eu acho mais perigoso do social media para as crianças, principalmente nas redes sociais, TikTok, Instagram, essas coisas, é esses filtros. Porque eles usam filtro para tudo. Aí, quando você vai ver a realidade realmente, vamos supor uma adolescente que está na idade de namorar, tá? Aí você vai lá, manda um recadinho pro menino, tal, e aí as fotos suas tudo no Instagram, tudo tem filtro. Quando você levanta de manhã, ou quando você vai dormir à noite, ou quando você chega na frente do espelho, não é aquilo que está ali no Instagram. E aí qual é a maturidade que uma adolescente, uma jovem vai ter para encarar que agora eu vou encontrar você pessoalmente, ou eu vou ter que sair pessoalmente, eu vou ter que me relacionar pessoalmente sem filtro. É difícil, gente. Eles não têm maturidade para isso, entendeu? E aí é onde eles enfrentam essa questão de ficar comparando, essa questão de se sentir menos, essa questão de não querer sair, de ficar, né? De se isolar no shelf. Exatamente. É perigosíssimo. Não, é perigoso. É muito assim, também acho muito perigoso isso. Mas... Muito perigoso. De hoje. É o mundo de hoje, né? Vamos falar um pouquinho do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Vamos sim. Eu amo isso. É importante mais, porque o corpo, né, mente e espírito, eles estão em conjunto. É o que eu te falei, a harmonia, né? Nós temos que ter a homeostase, que é o termo médico para a harmonia, né, do seu corpo, mente e espírito. Que antigamente a doença era só a gente caracterizava a doença como a saúde como a ausência de doença. Hoje não, né? Hoje é a ausência da sua saúde mental, né? Da sua paz, sua saúde mental, da sua conexão com Deus, principalmente. Se você não tem essa conexão com esse ser, né? Com Deus, com o ser maior, você perde um pouco, você perde essa conexão sua da alma, do espírito. O seu corpo, você tem que estar em harmonia com o seu corpo, através das suas mudanças de estilo de vida, né? E é um conjunto, você tem que estar em total harmonia para você se sentir saudável, não é só uma coisa. Então, é isso que a gente tem que trazer para os nossos pacientes também, para os nossos colegas, que a gente precisa dessa harmonia, porque as pessoas, voltando para o que a gente está vivendo hoje, as pessoas não têm tempo para elas mesmas, né? As pessoas não se cuidam, é um constante corre, principalmente nós mulheres que somos mães, né, que somos cuidadoras, nós cuidamos, a gente não é cuidada. Então, a gente tem que parar, né, e pensar. Então, essa harmonia a gente tem que adquirir através, né, mente, corpo, alma e espírito, né, corpo, alma e espírito. Eu acho que aqui, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem aí um pouco mais de dificuldade pelo fato já do estilo de vida quando eles são pequenininhos, né? Aqui o estilo de vida se você faz parte de um time de futebol, né? O basquete, que nós já passamos por isso. Aquela criança está jogando todo dia até de noite. Aquela criança está jogando todo final de semana, acaba não sobrando tempo para ela fazer nada praticamente. Domingo tem jogo, vai para a igreja quando? Né? Tem competição de dança. Então, assim, minha filha competia em dança e agora ela decidiu não competir mais faz um mês. E teve uma mudança muito grande dentro da minha casa, onde eu vi ela se aproximar mais a Deus. Agora ela faz parte do grupo da igreja. Então, assim, são coisas que ela não tinha tempo. São os roubadores de tempo dos nossos filhos. Né? Mas nós temos isso muito. Então, assim, esse equilíbrio eu acho que é muito difícil de achar quando a gente tem essas distrações e pessoas falando que se para você ser assim, você tem que praticar todo dia. Para você ser bom, você tem que fazer isso 25 horas por semana. E ela tinha 12 anos, acabou de fazer 13. Então, assim, isso tem muito. Sim. E a gente acaba não encontrando esse balanço. Nós, como os pais, queremos dar suporte, porque se eles têm paixão, a gente vai ajudar. E
e a linha fica meia blurry. Até pra mim, que sou uma pessoa que acredito muito nesse balanço, eu percebi que minha linha estava bem, como é que fala blurry em português? Embaçada. Tava totalmente embaçada. Desalinhada. Porque ela estava fazendo muito de uma coisa e não de outra. E nós, como seres humanos, fazemos muito isso hoje em dia, né? A gente é sempre nos vigiando, né? Sempre nos tentando... Se a gente sai, a gente tem que voltar. E você falando que isso é importante ter esse equilíbrio para sua saúde, então assim... Mas vamos voltar aqui nas mulheres e nos adultos, Bom. que ela E não é nas pediatra e na menopausa. Ela trabalha com medicina funcional integrativa. Vamos... Pega isso. Vamos sugar aqui tudo que a gente pode dela. Acabar uns mitos, né? Exatamente. Acabar vamos os lá. mitos. Vamos para uns mitos. Vamos Isso é para os boa, mitos. boa. Mito, o número 1, né? É o mito que a reposição hormonal causa câncer, né? Então, houve um estudo, né? Se não me engano, foi 2002, 2012, acompanhado mais de milhares de mulheres nesse estudo. E as mulheres, e esse estudo foi até levantado, ia ser acompanhado por um certo tempo, ele foi até parado, esse estudo, porque teve uma probabilidade, o câncer, as mulheres que tiveram câncer de mama, e pararam esse estudo e colocaram lá na mídia, né? A reposição hormonal é igual causa câncer. Só que eles não... Foi um estudo com muita muita confusão, por quê? Esse estudo foi feito com mulheres acima de 60 anos. O hormônio que elas estavam tomando eram hormônios sintéticos, era o Premarin, remédios sintéticos de égua prenha. Eram todos assim. Então, eles misturaram os termos progesterona com progestin, com outros termos que eram totalmente hormônios sintéticos. Então, aí e essas mulheres tinham mais de 60 anos, mas tinham doenças cardiovasculares, tinham obesidade, tinham outras características dentro desse estudo que era propenso a ter câncer. Então, a gente não sabe, foi o hormônio mesmo que causou o câncer? E se foi o câncer? Foi o hormônio sintético que elas estavam tomando. Então, hoje, não existe estudo que comprova que hormônio bioidêntico, o que é um hormônio bioidêntico? É um hormônio isomolecular, é um hormônio que tem a mesma molécula que a nossa. Então, esse hormônio, ele é tirado de plantas e tudo, ele é processado na farmácia de manipulação, aquela coisa toda, e ele é feito como o seu. Então, quando você tem esse hormônio bioidêntico, não existe estudo provando que esse hormônio bioidêntico causa câncer. Agora, eu vou te falar o que causa câncer, né? Causa câncer é o seu estilo de vida, é a sua obesidade, é você não fazer exercício físico. O câncer é uma doença multifactorial. Né? Não é só o hormônio que vai te causar câncer, é uma multifactorial. Se você não está ligada em tudo isso que pode causar câncer, você não pode colocar a culpa no hormônio, entendeu? Que muita gente toma hormônio sintético até e nunca teve câncer, né? Porque vive uma vida saudável. E hoje em dia, nós temos como, eu falo para os meus pacientes, essa reposição hormonal tem que ser feita com muita responsabilidade, e é uma coisa assim que eu take proud, que eu faço no meu consultório. Essas mulheres são muito bem acompanhadas, a gente faz os exames de sangue, a gente checa, e hoje em dia nós temos exames de urina, por exemplo, que checa os metabólitos dos seus hormônios, como você está metabolizando os seus hormônios. Então, se você nós temos 3 tipos de estrogênio, digamos, né? Nós temos o estradiol, o estriol e a estrona. A estrona é os hormônios, é o estrogênio depois da menopausa, que é o hormônio que é feito nos seus tecidos periféricos, na gordura. Esse hormônio, ele pode ir para uma via cancerígena. Então, hoje nós temos testes que a gente testa para ver qual é a via que seu hormônio está sendo metabolizado. E nós temos como bloquear aquela via. Ou seja, se tiver muito desse hormônio, vocês vão Exatamente. Legal. Então, a gente tem como, ver como está sendo metabolizado. Então, nós temos suplementos que ajudam o metabolismo desses hormônios. Outra coisa, se você está obeso, você é obesa, você não vai metabolizar os seus hormônios de maneira como vocês que estão dentro do peso correto. Tudo isso é olhado. Tudo isso a gente tem que trabalhar com peso, a gente tem que trabalhar com a inflamação. Se você está uma pessoa inflamada, você não vai metabolizar os hormônios como deveria. Então, eu vejo a paciente, né, no total. Então, a gente olha a inflamação, a gente olha se a pessoa, né, obesidade e inflamação. Nós olhamos tudo isso por quê? Porque senão você não vai ter a resposta.
Não adianta te encher de hormônio e não cuidar doença de base. Para você ter uma resposta correta. Vitamina D, já chego pacientes lá no meu consultório, né, na minha clínica, que tem a vitamina D de 30. Ah, mas a médica falou que tá bom. Falei, não está. Então, porque o normal não é otimizado. Nós temos que otimizar tudo isso. Quando a gente otimiza tudo isso, otimiza a carência nutricional, otimiza a inflamação, otimiza o peso, o exercício físico, e o hormônio é só a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E a questão é, quando você faz exames aqui, e você pega o resultado dos seus exames, o range, como que fala? Média. A média, tipo assim, você pode de 100 a 300, entendeu? E tá ok. Sendo que, tipo, desculpa, sendo que você pode ir de 100 a 300 e tá ok, mas se você tá aqui no 100, você tá muito baixo, se tá aqui no 300, você tá muito alto. Eu acho que assim, eles dão uma média muito grande, por isso que eu já ouvi dizer que na medicina integrativa, essa medicina que funcional, você tem um número que é diferente, que é um número mais, uma qualidade melhor. E então, tem realmente essa diferença. Tem sim. Porque, como eu te falei, o normal dentro daquele range não é otimizado, muitas vezes. Que já cansei de ver pacientes chegando com os exames normais, cheios de sintomas. Tá? Então, não sei se vocês já fizeram estatística, né? Tem aquela curva de Bell, né? Onde tem os 50%, 70% e 90%. Então, você tem que estar no 4, se você cortar em 4 quartis, né? Então, você tem que estar sempre acima da média. Porque, às vezes, você está abaixo da média, porque, na realidade, quem faz exames de sangue sempre são as pessoas doentes, não são as pessoas sadias. Né? Então, aquela média foi tirada de número X de pacientes que fizeram os exames, que descobriram que dentro daquele... Que está doente. Que estão bem. Paciente saudável, gente, não faz exame todo dia, não faz exame sempre, né? Então, são exames de pacientes doentes. Então, aquela média não é boa para você. Já cansei de ver pacientes, não só eu, vários médicos, todo mundo. Ai, mas eu tô me sentindo mal, Mas os seus exames são normais. Tá normal? É por tá isso otimizado? Que quando a gente chega no médico, eles falam, você não tem nada. Tá normal, você não tem nada. Mas você tá morrendo. Você tá morrendo. Mas aí que entra a medicina funcional. Aí você vai ver, né? Porque está... Vamos colocar a vitamina D, que é que todo mundo entende. A vitamina D, no nosso laboratório aqui, é de 30 a 100. Aí você está com a vitamina D 33, vamos colocar 32. Tá dentro do azul, do verde, do preto, verde. Né? Verde. Dentro do verde. E a vitamina 32 é muito baixa. Né? Você não tem, você está no mínimo, você está assim, no quartil, você está quase perto da referência de lower de normalidade, entendeu? Baixa. Você está assim, baixa. Então, para você otimizar essa vitamina, a de estar em 60, 70. Gente, a diferença é muito grande. Eu tive o exemplo meu agora. Eu acabei de fazer o teste de testosterona e eu tô com 13. Tá normal. Tá verde. Tá verde. E você tá... Porque eu tô morrendo. E vai ter a 50, né? Se não me engano. E tem ali... vai ter a 50. Então, assim... Você tem sintomas... Às vezes a gente fica agarrado em números. Diz que 13 é muito baixo. Fica agarrando em números. Números. É lógico que a gente tem que ver números. Mas os nossos médicos de hoje, né, incluindo eu, era assim, fica, não, tá dentro do padrão, tá normal. Mas o paciente está com muito sintomas. Outra coisa que eu vejo muito é a tireoide, por exemplo. Que hormônio não são os hormônios sexuais, né? Tem os hormônios da tireoide que a gente tem que checar. Os hormônios de resistência insulínica, né? Resistência à insulina também, que a gente tem que checar. Então, são muitos hormônios. E esse hormônio da tireoide, por exemplo, você vê, assim, muito quase abaixo, entendeu? Mas está assim, borderline. Está normal. E a paciente está engordando, está cheio de sintomas. Então, o normal não é otimizado. Nós temos a obrigação de otimizar esses hormônios, entendeu? E na medicina tradicional, a gente não faz isso. Não otimiza. Não otimiza. Então, é isso que é uma grande diferença também, né? Aí você otimiza ou você entra também com suporte nutricional para a sua tireoide, digamos, e você melhora. Aí você, doutor, eu estou me sentindo muito bem. Tenho vários relatos de vários pacientes
que são otimizados e, sim, mudam da água para o vinho, né? Ou da água para o vinho. E ficam bem. Então, essa é a diferença. Você vai na medicina tradicional, tá normal. Eu não posso ver nada para você, você tá super normal e você tá sentindo péssimo. Péssima, é assim Mas por quê? mesmo. A gente tem que questionar, né, o porquê. E esse que é um dos fatores da diferença que a gente tem, que está né, tá sempre em mente. E muitas pessoas vão pesquisar, vão estudar, né, e aquelas que não têm condições de estudar, de procurar, aceita esse diagnóstico, esse relato, tá tudo normal e fica sofrendo. E isso aí geralmente é isso que lida para piores doenças, exatamente. Né? Porque às vezes você está com inflamação, aí vai lidar para uma coisa pior, um câncer, então isso aí... Sem contar que a medicina integrativa não é coberta por seguro, não né? é, não entendeu? é. Então, aí não é? Não, tem que pagar no pé. Porque quando você está fazendo medicina funcional, você não quer... o seguro, nós conversamos, né? O seguro, ele dita as regras. Então, para você fazer aquilo que você quer fazer dentro do consultório, se você aceita um seguro de saúde, você tem que viver pelas regras que o seguro te faz. Então, ou você é liberta do sistema ou você não é. Né? Eu escolhi ser liberta do sistema. Então, você não tem seguro? Não aceito seguro de saúde. Para você poder... Para eu poder fazer para ter liberdade de saber o que é melhor para o paciente. Não que o de seguro fala que eu tenho que fazer. Porque quem está por trás do seguro não tem essa mentalidade que a gente tem. Por exemplo, o meu remédio mesmo, o exame que eu fiz foi pelo seguro de saúde, com uma médica americana, né? A médica é brasileira, na verdade, mas é dentro do seguro de saúde. O meu teste de testosterona com 13 está ok, porque está dentro dos padrões da normalidade. Então, está dentro da normalidade para minha idade, então eu tenho que viver assim, porque está normal. Por quê? Porque o seguro não vai pagar uma consulta dela para me dar algo além. Fez o exame, tá normal? Você não vai ter um retorno. Você falou uma coisa certa. Eu vou te falar outro exemplo. O seguro, ele vê todos os seus exames de sangue, tudo que você faz. Então, se você está tratando uma coisa tudo que você pede, você tem que justificar. O porquê. Por exemplo, se você pede uma vitamina D, exemplo, né, o D3, você tem que justificar que sua vitamina D está baixa. Se você pede todos os exames, tudo que você pede, hoje em dia você tem um código, tem o ICD, né, o código que você tem que colocar, o porquê. Então, geralmente na medicina funcional, a gente não tem um porquê, a gente quer só otimizar tudo. Exato. Então, quando você começa a não usar você é obrigada a usar esses códigos, né, do ICD-10. Então, se você não tem... Né, se você está tudo normal, a minha médica não tem. A minha médica não pode me falar assim, olha, eu vou dar para ela um remédio, vou dar vitamina D e o seguro tem que cobrir a receita. Não vai, porque não tá no exame fala que tá tudo ok. E eles têm como ver isso tudo, tem ver como né, ver todos os seus exames. Então eles ficam de olho mesmo, porque eles não querem pagar, né? É terrível. É um sistema, por isso que eu não aceito seguro na minha clínica, porque eu não quero viver, né, não quero ser escrava do sistema. Então, quando eu vivi isso muitos anos, né, trabalhei para seguro de saúde e não é uma boa coisa. Não. Parabéns. Nós precisamos mais de você para mudar o sistema. Com certeza. Vamos fechar com umas perguntinhas? Vamos. Bora. Tem algum insight ou lição, alguma coisa que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Sim, então... Como eu amo mulheres, né? A gente está aqui falando muito para mulheres. Eu acho assim que, né, as mulheres hoje, muitas delas sofrem por falta de conhecimento, tá? Então eu acho assim que a gente tem que educar e guiar essas mulheres para também buscar conhecimento de que você não precisa de estar sofrendo por sintomas, principalmente da menopausa, pré-menopausa, climatério, e ter esse diagnóstico de idade. É a idade. Gente, não existe idade para começar a reposição hormonal. Não existe idade. Então, já houve esse mito que tinha que ser entre 10 anos. Hoje não existe mais. Então, para você, eu falo isso porque eu vejo mulheres demais sofrendo sem necessidade, porque não tem conhecimento. Então, para você ter essa... Eu falo para os pacientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente tem que buscar esse conhecimento. E a gente está aqui para realmente sanar
essas dúvidas, esses mitos, essas dificuldades que as mulheres têm de realmente eu posso fazer, eu fui condenada a ter todos os sintomas, eu vou ter que viver assim porque é a minha idade? Não. Graças a Deus. Não existe isso. Não existe esse diagnóstico. Você não é o seu diagnóstico. Por fato de você estar mais velha, você estar passando por essa fase mais madura, né, amadurecimento, é a fase melhor que a gente tem. A gente tem mais 40. Você chega nos 50, você tem, né, o late 40s to begin 50s, né, quando você começa a ter esses sintomas. Cara, você tem mais 40 anos para viver. Você vai viver arrastando. Não você vai viver mal, vai viver sem dormir, vai viver toda. Porque você fica irritada, né? Você fica irritada, você fica com fog mental. Você não é você. Por quê? A outra coisa que é importante saber... mental. O que você está vendo nessa gravação toda? Eu estou vendo vários fogs. Você não tem clareza mental. E tem muito que o hormônio não é só para esses sintomas de fogacho. Não. Hormônio, né, inclusive na última conferência que eu fui, até uma cardiologista que também fez a transição para a medicina funcional, tem muito a ver, e neurologista também, com a prevenção de doenças neurodegenerativas. O estrogênio a sinergia em sinergismo com a progesterona, ela previne doenças cardiovasculares, previne doenças neurodegenerativas, previne doenças ósseas como a osteoporose. Então, assim, é uma prevenção, você está simplesmente aumentando seus dias de vida. Né? Então, não existe isso quando você não pode fazer sua reposição hormonal. Não existe um porquê. O negócio é você fazer uma reposição hormonal com quem está sabendo o que está fazendo para você. Entendeu? Você tem que ter essa segurança de que você está com um profissional da saúde que está vendo o meu melhor, que tem o meu interesse nas mãos. Eu acho que isso é muito importante, um profissional que saiba o que está fazendo, porque também com essa leva de tá de toda reposição, esquina tem alguém clínica de estética está fazendo reposição hormonal. Não. Né? E qual que é o estudo, qual que é a formação que você tem, né, dentro da medicina para fazer isso, né? Não é algo tão simples. Não, assim. porque um hormônio, ele é um mensageiro celular, ele muda totalmente a estrutura do seu DNA. Então, tem uma patofisiologia por trás dessa reposição hormonal que o médico ou o profissional de saúde tem que entender. Porque é uma modulação, você tem que modular aquilo de acordo com a paciente, com aquela resposta que ela está tendo. Então, não é só prescrever, é prescrever, acompanhar, entendeu? Isso importante. E tem algum livro, ou algum podcast, ou algum curso, ou até mesmo o seu canal do Instagram, para você deixar aqui, para as pessoas terem mais dicas, né? Com certeza. Então, tem umas pessoas que eu sigo também, que são excelentes, né? O Dr. Vitor Sorrentino, estou fazendo a pós-graduação com ele, muito, muito excelente, pessoa muito séria. Tem o Dr. Ítalo Rachid também, que é defensor ferrenho. Marquei médico com ele lá no Brasil. Defensor na lista de espera, né? Defensor ferrenho da reposição hormonal. Inclusive, eu vi ele lá no último... Doutora, você podia dar uma ajuda, né? Você sabe quando que está a agenda dele? Julho do ano que vem. Imagino que seja isso mesmo. E aí eles ofereceram outro médico, falei, não, eu quero ele. Imagino que seja mesmo, que ele é... E tem também e tem o meu canal, né, que é arroba, né? É arroba para o Instagram, né? Dr. Nunes, eu sempre tenho lá umas dicas sobre menopausa no meu pessoal mesmo. E tem o Shape Up. E tem também o Shape Up Health Solutions. Shape Up Health Solutions, que é a minha clínica que eu abri recentemente, né? Está assim começando, mas nós estamos um projeto bem grande mesmo para isso. E a clínica é aonde? A clínica está localizada em Lighthouse Point, 2000 Northeast 44th Street, em Lighthouse Point. Perfeito, Parabéns. Gente, que muito legal. Bom. Eu Amei. tô assim, maravilhada. Eu já recebi a lista dos exames lá, vou fazer, tá? Só não tive tempo agora essa semana, porque estamos gravando podcast, mas ela já me deu uma lista dos exames extras que eu tenho que fazer, porque claro que o exame tradicional que eu acabei de fazer pedido pela minha médica não tinha um monte de coisa que é necessário. Tava faltando. Tava faltando. Mas muito obrigado pelo Por seu nada. tempo. Gente, mulherada,
Existe solução para nós depois dos 45. Existe solução. Existe saúde, existe disposição, existe... Gente, hormônio é vida. Hormônio é incrível. vida. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois da reposição hormonal. Isso aí você pode perguntar a todas as mulheres que fazem reposição hormonal. Bioidêntico. 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 Com quem sabe está fazendo. Não faz em qualquer esquina, em spas. Outra coisa, você tem que ter muito cuidado, porque se você não faz, né, uma coisa até importante para falar. Pode, ó. Se você não faz uma reposição hormonal, né, que são os hormônios que a gente tem, né, que é estrogênio, progesterona e o testosterona. O estrogênio, ele é proliferativo, né? Ele que ajuda aí nesses calorões e tudo mais, né? Então, ele é proliferativo no endométrio e no tecido mamário. Mas, quando nós temos a nossa menstruação normal, eles estão sempre um antagonizando o outro. A progesterona antagoniza essa proliferação, né? Ele prolifera, depois vem o progesterona, essa camada que é proliferada, que é a camada que, quando nós estamos depois da ovulação, para a gente receber um embrião, ela descama, né? Não tem ovulação, ela descama a menstruação, né? Estou falando bem rapidinho aqui, nesse sentido bem simples. Quando a gente não está menstruando, nós temos que mimetizar esse antagonismo. Por exemplo, se você toma só o estradiol e não toma progesterona, você pode sangrar, porque você vai causar uma proliferação no seu endométrio e isso pode causar até câncer. Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque às vezes você precisa de aumentar a mulher pode sangrar. Isso pode acontecer na reposição, né? Você sangrar de novo, você está na menopausa, está sangrando de novo. Então, você tem que ter esse entendimento de você saber modular todos esses hormônios para ser mimetizado exatamente quando você estava na idade reprodutiva. Então, isso requer muito conhecimento e requer que você está sempre atuando, sempre em conferências, tem coisa reciclando. Então, vocês podem ir lá no meu Instagram, eu estou em várias, em muitas... É membro ativa da Academia Americana de Medicina, Anti-Envelhecimento, e do Instituto de Medicina Funcional, né? E membro da Academia Brasileira, e membro da Academia Brasileira de Medicina Funcional. Formada em Medicina no Brasil, formada em Medicina aqui em Nova York, com mais de, sei lá quantos anos de experiência, ou seja, é uma pessoa que entende todo o corpo, tudo como acontece realmente, né? Muitos anos de estudo mesmo. E esses anos de estudo têm sido fundamental. Obrigada, doutora. Que bênção. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, sempre. Para mim está sendo um prazer. Muito obrigada. Obrigada. E hoje mostramos que todas vocês, mulheres, podem!